Já temos aqui, o pessoal já chegou. Estamos aí com uma galera boa. Eu não sei, eu acho que assim, talvez, né, apresentar um pouco aqui um pouco da proposta, né, do que seria esse webinário, né? Ele é uma parte, ele é uma parte da minha pesquisa que eu estou fazendo no mestrado aqui na UERJ, no PPGast da UERJ, falando sobre, né, o título seria Ateliê Nômade. E aí tinha, né, era experiências de transgressão de limite. Depois da qualificação, eu decidi mudar o nome, sugestão lá do professor Alexandre, né, e dar uma alteradinha no nome que faz mais sentido, como eu tenho muita referência no projeto lá do Transitar, eu decidi talvez mudar o nome para experiências de transitar nos limites, porque, né, a gente está sempre que a gente está falando, que talvez algumas pessoas que vão apresentar o que eu pedi, né, falei alguma coisa assim por alto, é sempre isso, né? A gente está sempre transitando nos limites, né? Do estar dentro, fora do ateliê, do que a gente está fazendo, se é né, seria um trabalho acadêmico, seria uma coisa já estabelecida, ou se é uma coisa conceitual, então a gente está sempre ali um pouco naqueles limites, né? Brincando com aqueles limites, né? E aí eu fiz algumas mesas, assim, as 3 mesas, pensando um pouco nos diálogos, né? Eu acho que aqui essa primeira, Diálogos do Sul, seria mais, de uma certa forma, uma memória também afetiva, né? Então, assim, pô, sou da Mé, Cristiano, Maurício, a gente esteve sempre junto ali no ateliê, inventando ali algumas ideias, né? Tem o Cristiano e o Maurício acabaram me ajudando lá no trabalho lá na praça, lá naquele trabalho doido lá na praça. Eu nem sei como é que ele está. A Bruna me mandou umas fotos uma vez, o Maurício mandou também. Quer dizer, eu vou lá finalizar ele. Mas é um pouco isso, né? Conversar sobre um pouco desses limites, né? Onde que a gente está, como é que a gente está transitando neles, como é que a gente, né, caminha nessa linhazinha fina sempre, nesses sobes e desces, ou fica ali no meio, ou vai para um lado, para o outro, enfim. E aí eu tinha colocado lá na apresentação, né, na divulgação, acho que o professor Damé falando um pouco do que seria a Casa Redonda, o projeto Casa Redonda e o Transitar, né, que é acho que um projeto nosso, para mim, ele tem que se desdobrar ainda em outros projetos ainda, é muito legal. O Cristiano fala um pouco das intervenções dele também, né, na cidade de Pelotas, né, nos trabalhos que ele fez, Caramanchão, aquele do Pescador de Sonhos, nossa, aquilo ali foi sensacional, aquela intervenção na exposição, né? Aquilo De ali, desejos? nossa, aquilo ali foi, tipo, os caras não sabiam mais o que fazer, e aí, cara, o que que faz agora? Curadouro, segurança, todo mundo, né, ficou no limite ali, falou, gente, e aí, o que que faz agora, né? Então, assim, eu pensei um pouco nisso. E o Maurício está nesse trabalho dele também, né? De estar fazendo os trabalhos dele da rua também, misturando também ecologia. Tem o Nuvem Nômade, que tem umas propostas bacanas. Tem um ateliê que eles estão montando, um espaço, né? Tivemos aí a experiência lá do Oca também, né? O pessoal fez lá também a construção da Casa da Árvore. Então, se der, a gente fala um pouco sobre aquela árvore lá do Oca. Enfim. Um pouco isso daí, a proposta desse webinar é conversar um pouco sobre isso, e aí quem tiver dúvidas e quiser fazer perguntas, ou tiver aí um caos, uma história aí de uma invenção como a professora Lilian teve aí, de fazer o forno lá no Jardim Botânico, enfim, estamos aqui para trocar, né, e nos esbarrar aqui, né? Estamos nos esbarrando aqui para conversar. Se o Damés tiver começar aí falando lá um pouco sobre o ateliê de Pelotas, o projeto Transitar, principalmente, né, o Casa Redonda, Uhum. eu acho É, que Rafael, como é que a gente organiza com o tempo? A gente vai falando e vai conversando?
A gente tem 3 horas. Eu botei 3 horas nisso porque é isso, a gente vai, né? Maravilhoso. Porque Boa. até o que eu tenho muita de referência também na minha pesquisa, né, é um pouco isso. Tem um autor, o Leonard Milodinov, que é o livro dele é O Andar do Bêbado. Ele fala como o aleatório ele está muito presente na nossa vida, a gente não se dá conta. Então, eu sempre penso em fazer qualquer coisa muito assim, a gente faz, né? Vamos indo, né? A gente, 3 horas eu acho que dá para a gente, né, contar bastante história aqui. Eu tenho umas dúvidas. Tu está transmitindo pelo YouTube? O pessoal que está presente é só o que está aqui na tela? Como é que. É Só só para o eu que ter está uma. aqui, eu não consegui fazer a ligação para o YouTube. Tá, Ah, não, tranquilo. Só para me orientar, assim. A gente pode projetar alguma imagem também? Se. sim, Tá, bacana. deixei a sala isso, né? Cada um eu mandei o link, a gente entra sem precisar ficar muito no coisa de autorizar, e Uhum. aí também tá liberado assim para fazer a apresentação, tudo, tá open, a sala tá para é nossa. Bacana, Rafael. Bom, quero saudar todos aqui e agradecer essa oportunidade da gente estar conversando, de estar reencontrando aí as pessoas, isso é maravilhoso. O Cris, depois da defesa do TCC aqui em Pelotas, não tinha encontrado mais. O coletor de desejos dele é uma é um vídeo que eu uso sempre nas minhas aulas, né? É de uma economia bárbara, né? Ele é muito econômico e muito potente, né? Então eu acho que é uma tática maravilhosa, assim. E essa ideia de transitar nesses limites, né? Eu acho que é bárbaro e pessoas, né? Vocês assim estão de outras gerações, né? Vindo e se dando conta do momento que a gente está vivendo e da necessidade de manter essas ideias. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do transitar. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu posso passar algumas imagens só para que é mais um resíduo do processo, né? As imagens, as fotos, né? Elas têm um resíduo. Tenho 2 videozinhos aqui sobre a Casa Redonda para compartilhar com vocês. É, Gostaria de falar assim, ó, que a extensão desde que eu entrei na universidade em 1996, sempre fiz extensão, né? E a gente sempre esbarrava numa realidade que é, projeto de extensão, aí tem que fazer inscrição, aí pá, e tem período de inscrição, sempre chegava gente atrasada no processo da universidade, professor, eu queria muito fazer esse curso aí e tal. Entra aí e tal, depois a gente escreve. E isso era uma realidade assim de constante, né? Em 2007, quando eu volto do mestrado, a gente cria o Transitar e, e é um momento muito especial da universidade, que estão vindo pessoas de vários lugares, né? De fora, assim. Eu acho que a potência desses encontros, né? Desses projetos foi essa convergência, né? Das pessoas, né? O Cris veio de São Paulo, o Rafael é, do Rio, o Valentim lá do Rio Grande do Norte, né? Então esses encontros, isso possibilitou, né? E eu não vejo mérito, tipo, o transitário da Mé, acho que eu aprendi muito e participei, né? Foi essa convergência, assim, que agora nesse momento de crise, né? Isso tudo apazigua e a gente fica tentando achar outras soluções, né? Então acabou que, para resumir essa parte aí então era uma realidade assim que era um pouco chata, né? Dos projetos que tinham que ter períodos de inscrição, de acontecimento, enquanto que a vida fluía de uma outra forma. E aí, então, em 2007, a gente propõe o Transitar, que era o ateliê aberto, né? É uma sala de aula, mas é um ateliê, e com fluxo contínuo, né? Que as pessoas pudessem usufruir disso. Isso tem várias influências na minha formação, como participar do ateliê de escultura aqui da universidade. Quando eu entrei, eu queria fazer pintura, mas o ateliê de escultura era muito mais aberto, né? A dona Judite Bassi era laboratorista, uma pessoa extraordinária, né? Escultora,
e a gente vivia lá na volta dela, aprendendo, trocando, conversando, né? E com uma abertura incrível, enquanto que os outros ateliês eram fechados, né? Outro dado foi a oportunidade que eu tive, que me amadureceu bastante, de participar. Olha o Leandro aí, de participar no ateliê do Stockinger também, aprender técnicas de escultura em mármore. Isso também, para mim, na minha formação, foi incrível. Então, essas oportunidades, esses trânsitos, né, foram especiais, e com a proposição do transitar, nesse espaço de sala de aula, as pessoas teriam ingresso a qualquer momento, poderiam invadir a sala, né, no bom sentido, né, entrar a qualquer momento, enquanto estivesse acontecendo aulas ou não. Foi disponibilizada a chave do espaço, que enquanto a universidade estava aberta, era possível, das 8 da manhã às 23 horas, era possível utilizar, qualquer um pegar a chave e utilizar. Eu ouvi algumas falas, né, sobre o patrimônio, isso, aquilo, né, nunca aconteceu nada, foi sempre a coisa aconteceu de um jeito maravilhoso, muito pelo contrário, né, as pessoas se responsabilizavam pelo espaço, cuidavam do espaço, e dentro do possível, né, eu geria esse espaço que era minimamente preparado para se fazer cerâmica. Quando eu entrei na universidade também, os fornos elétricos estavam estragados, e aí são 20 e poucos anos tentando ter fornos elétricos na universidade, montar um ateliê direito que funcionasse adequadamente, de um jeito mais leve, mas enquanto a gente não tinha os fornos elétricos, a gente construiu muitos fornos, e que agora, durante a pandemia, isso acabou me valendo, né? Porque as pessoas não tinham. Então, lá, todos esse ano de 2020, instalaram todos os fornos, uns fornos maravilhosos. Nós temos lá 8 fornos elétricos novos, e com alcance de boa temperatura, só que a gente não tem acesso, a universidade ficou fechada, né? Então, a pesquisa, voltando nessas pesquisas de construção de fornos, vendo alternativas para a gente poder fazer queimas no apartamento, como eu disse o Rafael, né? E achar soluções para as pessoas fazerem cerâmica e para a gente fazer cerâmica, e isso foi super bacana, assim. Então, a ideia do transitar eu vou mostrar umas imagens, vou subir umas imagens aqui, Rafael. Deixa eu ver aqui uma guia. Eu perdi alguns arquivos, então vocês tá dando para visualizar? Eu não estou vendo o bate-papo aqui. Sim, sim, não, abriu aqui. Pelo menos o meu abriu aqui. Certo. Tá, eu não estou. Vocês podem interferir em qualquer momento, né? Então aqui a gente já começa por uma festa, né? E, isso aqui é a defesa do TCC do Valentim, e foi uma festa linda, né? Então, uma das características do ateliê era sempre tinha uma pipoca, depois a gente colocou o dia do pão, né? Aqui teve o Alex, que teve uma época que fazia uns yakisoba lá, a gente cozinhava, então isso acabava... A gente passava muito tempo no ateliê, às vezes o dia inteiro, né? E aí isso acabava agregando as pessoas, né? Então aqui as imagens iniciais são imagens de festa. Aqui a gente tem uma época que a gente fez, durante um ano, a construção de tornos, né? Tornos para cerâmica, porque as pessoas estavam se formando e não iam ter mais acesso a esse equipamento. Então a gente fez uma campanha, inclusive de fritar pastel e vender pastel no ateliê para poder ter grana para fazer os tornos. Então eram iniciativas cruzadas, né? Muitas vezes chegou a se fazer uma época umas ações que se chamou de barro e boia, porque sempre tinha a comida, estava sempre presente, né? De alguma forma, isso agregava muito esse encontro, valorizava, né? Aqui, embora as pessoas estejam de máscara, não é no período pandêmico ainda. Aqui o espaço do ateliê, a gente fazia feiras, né? As imagens, como eu disse inicialmente, são resíduos, né? Elas não vão traduzir o que é, né? Talvez na palavra das pessoas, na experiência que as pessoas vivenciaram, assim como o Rafael traz lá na dissertação dele.
é o que marca, é o que toca, né? É o que atravessou. Então, as imagens são só um resíduo para vocês terem um pouco uma ideia de um espaço, que é um espaço simples, né? Mas com alguns equipamentos para se fazer cerâmica e alguns materiais para se fazer cerâmica. Então, aqui eu perdi alguns arquivos, então não está contemplado aqui o forno de vidro, de garrafa, né? Não está contemplado algumas ações que a gente fez. Aqui mais alguns processos, só para vocês terem uma ideia, uma apresentação rapidinha. E sempre também essa investigação do fogo, né? Isso também sempre me acompanha. Eu sou encantado com o fogo. O Rafael contava e a Lili contavam algumas artes, né? Eu lembrei agora, enquanto o Rafael contava, que quando pequeno também queimando algumas coisas, eu agarrei um plástico sobre o fogo e ele colou meus 2 dedos, né? Eu lembro da dor até hoje. Então são experiências com o fogo que me acompanham bem antes da cerâmica. Hoje uma experiência mais direcionada e mais digamos que proveitosa, né? Que é trabalhar com fogo na cerâmica. Aqui tem várias cenas. Aqui mistura alunos, mistura pessoas da comunidade, mistura tudo acontecia ao mesmo tempo. Comida e outras experiências, troca de plantas, de chás, de informações, de experiências de cada um, né? E as pessoas iam se contaminando umas com a experiência dos outros. A gente instalou algumas peças grandes no pátio da escola, que agora, devido ao avanço das obras e tal, hoje eu tenho uma reunião para solucionar essas obras esses trabalhos de grupos que estão colocados no pátio da escola, porque vai acontecer uma obra e eu não sei bem o destino dessas coisas, né? Então as coisas vão mudando. Aqui tem a construção de alguns fornos, algumas experiências, um forno peruano com tijolos cru, que a gente fez num espaço aqui na colônia de Pelotas, aqui um forno de papel. Aconteceu uma coisa, eu acho que em 2018, eu fui fazer um forno de papel com o pessoal aqui, disse, vou dar uma olhada na internet, né? Aí eu olhei lá, o primeiro vídeo que eu acho é o do Rafael, num forno, mostrando ali um esquema que eu até nem tinha usado ainda, que era uma estrutura embaixo de tijolos, e aí eu disse, bárbaro, né? Esses encontros dessa forma, assim. E foi uma referência muito boa. Nesse lugar aqui, a gente construiu o forno de garrafas, a Lili construiu também um forno naquele evento de arqueologia, eu acho que em 2019, eu não lembro bem. Aí, queimas de raku, né? São experiências que são... Eu comecei mostrando a festa, mas eu queria mostrar que a gente faz cerâmica também, né? Aqui algumas experiências. A gente tinha aqui aí esse grupo que acontece dentro do ateliê, acontece fora também, e a gente participou em vários eventos, em vários lugares, né? Porque a gente acaba sendo convidado ou aparecendo a oportunidade de também estar atuando em outros espaços, né? Então, teve momentos que a gente teve participantes de 8 a 80, né? Nós tínhamos algumas crianças que participavam, filhos de de estudantes da universidade, ou enfim, de professores, e que iam para o ateliê, e também pessoas mais velhas, né? E esse convívio era maravilhoso, né? Aqui foi um protesto que a gente fez para conseguir os fornos elétricos. Aí aqui já o uso os primeiros usos, né? O espanto das pessoas e encantados e tal com o forno. Dentro da sala teve momentos que a gente teve um fogão a lenha, teve um momento que a gente teve uma parrilla, né? Que é uma churrasqueira modelo argentino aqui também. Então, muitas coisas aconteceram aí nesse espaço. Eu queria salientar que as proposições elas emergiam, né? Elas emergiam desse encontro. Eu acredito nisso, nessa reunião de pessoas, onde tu, como propositor ou como para iniciar esses processos, tu reunir pessoas, né? Tu reuniu pessoas que
que as proposições também emergem desse grupo, né? Então, várias coisas. Então, entre comida, entre cerâmica, entre proposições, tipo, o forno de garrafa foi proposições dos participantes, né? E então, eu acho que esse encontro é muito legal. E esse período que a gente se encontrou também foi muito bacana, assim, essa convergência de várias pessoas até Pelotas, vindo para cá, e essa troca toda, e pessoas que marcaram, que ficaram, né, no nosso trajeto, né, e aqui a gente tem a oportunidade de se reencontrar, isso é muito legal. Não sei, tu dá uma controlada aí, Rafael. Posso passar para a Casa Redonda, né? A gente teve várias outras oficinas, a gente tinha. Ah, a Helena foi exatamente, Lili. Foi no ateliê, exato. 3 meses, era pequenininha. Então, é de 3 a quase 100 anos, né? Os participantes. É, eu acredito nessa metodologia hoje, gerar encontros, né? Que daí emergem coisas. Esse projeto ele começou em 2007 e ele, com a minha participação, ele encerra em 2014 e depois isso está se desdobrando em outros projetos, né? Isso acaba reverberando em outros. E em 2009 nós começamos um outro projeto fora da universidade, então, num espaço fora da universidade, mas é um espaço também como projeto de extensão. Então, a ideia do Transitar era trazer as pessoas de fora da universidade para o convívio com os acadêmicos, né? E depois, na Casa Redonda, é um processo onde a gente vai para a comunidade, ou vai para o meio rural, vai para uma localidade, e estabelece, então, um convívio do público universitário, né, com essas pessoas do lugar, ou propriamente com as questões do lugar, né? Então, eu acho que eu podia compartilhar um vídeo, pode ser, Rafael? Tu tá... Sim. Não, eu ia até te perguntar, tu quer que eu mostre aqui rapidinho o forno de garrafa? Eu tenho as Ô, fotos. rapaz, claro. Deixa eu botar aqui rapidinho a foto aqui. Está aqui aberta aqui já no... Essa foi uma proposição do Forno de Garrafas da Cristiane, e ela fez uma campanha, o pessoal juntava garrafa e ia acumulando garrafa lá no ateliê, né? E Sim. quem chegava olhava para aquele monte de garrafa, será que esses caras tomaram todas aqui? Mas aí se marcou um dia, fez a construção e depois a queima, né? Tu não tem foto da queima, eu não encontrei também. É muito arquivo, eu andei perdendo um HD, eu acho que acabou. Estão vendo aí? Tá vendo, né? Tá aparecendo. E esse forno é muito legal porque depois no final tu pode desmanchar e pegar as garrafas torcidas, né? Elas Isso. ficam derretidas, o próprio forno vira um trabalho, né? Só o trabalho do Miguel, Bira, esqueci o nome dela. A Cristiane tem aqui, não apareceu, e veio gente de fora para ajudar, né? Foi super bacana, assim. Botar uma pecinha lá para queimar também, né? E eu contribuí com bastante garrafa. É, Eu me esforcei bastante, assim, durante a semana para contribuir com garrafa. legal, tinha garrafa pra caramba, deu um fornão bem grande. Né? Era bem legal, né, essa montagem do forno, de estar todo mundo ali metendo a mão, colando as garrafinhas, né? A, a forma como é que o forno fica. Oh, bacana. Depois eu queria essas fotos até, Rafael. Eu te mando, tem umas fotos, eu acho, do ateliê aqui, eu tenho que catar também, de quando eu fiz o projeto lá das placazinhas, né? Quando eu fiz as placazinhas lá no ateliê, Uhum. cultura, e tem aqui, eu te mando essas fotos. É um registro legal que eu guardei bastante foto. Eu não era muito de tirar foto, né? Assim, não tinha celular com foto para tirar foto. Daí era uma maquinazinha que tem aquela memóriazinha, um cartão, e aí tu tira as fotos, aí, né, acaba as fotos e você tem que descarregar no computador. Então isso daí era meio chato. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui alguma foto.
Ó, isso daqui é uma foto bem legal que tinha no ateliê, que eram duas coisas importantes. A receita do... Ah, não, a receita do esmalte tinha... Do esmalte e a receita do pão. E a Eram receita do pão. duas coisas que tinham no armário coladas. A receita do esmalte e a do pão, uma do lado da outra, né? É verdade. Isso é muito legal. Aí eu te mando as fotos depois. Oh, bacana, bacana, te agradeço. E teve sequência, né? Mas o Transitar ficou. Quem me substituiu, deu continuidade, foi a Ana Paula. Mas aí depois isso teve uns desdobramentos em outros projetos, né? Deixa eu achar aqui. E abrir uma outra aba aqui. Deixa eu só tentar de novo. Aqui eu tenho que fechar um. O transitar nessa experiência é legal, né? O ateliê tinha muita coisa. Toda quarta-feira a gente tinha, que a gente falava, né? A quarta-feira era a quarta-feira do pão e vinho, né? Vinha o pessoal que era funcionário da universidade, vinha conhecido, tava lá no ateliê, daqui a pouco tinha um monte de gente lá e tava rolando um pão, e aí o pessoal, né? Era bem legal. Apareceu aí? Apareceu. Tá, eu não tenho certeza se eu estando de fone de ouvido, se vocês vão ouvir o som. Aí eu só queria que tu confirmasse, Rafael, por gentileza. Rolando o som aqui. Saiu o som? Sim, sim. Tá. Então esse é um projeto da construção de uma casa no meio rural, numa propriedade que é da minha família, e a ideia era construir uma casa com as próprias mãos, né? E contando com a colaboração dos amigos. E aí a gente acabou fazendo um... Pintei de verde a grama em dia claro, de verde forte, falso e vivo e raro. Que seja a grama brutal, se eu quero a cena ideal. Na luz do dia não passei a tinta, que luz tão clara só com sol se pinta. Que seja o dia real, se eu quero a cena ideal. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pintei a grama pro teu passo, é claro, teu passo forte, falso, vivo e raro. Que seja o passo banal, se eu quero a cena ideal. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde eu quero te ver passar. Pela grama verde eu quero te ver passar. Só passar.
passar. Então, retomando, pessoal, é um projeto... Espera que aconteceu alguma coisa aqui. É um projeto que a gente começa em 2009 de uma necessidade, né, de utilizar esse espaço, de aproximar pessoas da arte com esse espaço. Era um projeto que a gente fez entre a UFPEL e a UDESC de Florianópolis, no primeiro momento. Depois participaram o IFSC lá de Florianópolis e também a UFSC, né? Então, as pessoas se deslocaram para lá e a gente fazia isso em forma de encontros de uma semana, de 10 dias, de permanência nesse lugar, né? O primeiro encontro foram, não recordo muito, não sei se a Angélica lembra, mas uns 15, 16 encontros. E a gente tratava o projeto como toda ação, toda emergência funcionava como uma oficina, né? Se tinha que fazer pão, por exemplo, era oficina de fazer pão. E a ideia era quem sabia fazer pão ensinava quem não sabia, quem ia fazer uma comida ensinava aquela comida. O Cris lá cozinhou, né? Fez umas comidas bacanas. Então, tudo funcionava como oficina. Toda a ação era uma oficina, então, além de construir a oficina de construir parede, de fazer telhado, também tinha as outras oficinas de fazer cerâmica, de tornear, de observação de estrelas, de oficina de eco, onde as pessoas gritavam faziam sons para rebater na floresta de eucalipto da multinacional do vizinho, e explorar esse lugar, né? Então, existe E a ideia era construir toda a casa, né, com as mãos, assim. Então, só para fazer o que aconteceu, ele levou 9 anos sendo construído, não existia uma pressa em construir uma casa, não era uma casa para ter uma função, mas a função da casa era funcionar como um dispositivo de encontro, né, que as pessoas se encontrassem. Então, agora teve parado nesse período de pandemia, e em breve a gente pretende retomar esses encontros, né, essas permanências. Hoje a gente já está habitando a casa. Durante a pandemia, a minha filha veio de Florianópolis com os filhos e com o esposo e residiu lá com a gente, né? E aí a gente deu continuidade, né, em cultivo, em horta, em material orgânico, então para consumo e tal. O movimento foi mais ou menos o seguinte: naquele campo aberto, né, a construção daquele objeto casa. E a partir do momento que a gente olhava a casa na paisagem, né, a partir do momento da construção, é uma bioconstrução, paredes de barro, telhado de grama, né, e tentando usar os recursos de energia de forma mais racional. E a partir do momento que a gente vai morar dentro da casa, a gente começa a olhar para a rua pelas janelas, né? E aí a gente começa a perceber coisas que a gente já vinha percebendo, mas a gente intensifica porque enquanto a casa estava sendo construída, o objeto era olhar para a casa, né? E agora a gente olha de dentro da casa como um observatório, olha o meio ambiente, olha a plantação de soja do vizinho, olha os aviões que estão passando pulverizando veneno, olha a plantação de eucalipto, que é a realidade ali. É uma propriedade ainda que a família tem já desde a época do meu avô, e de práticas de pecuária, né, uma prática tradicional, mas tem como lindeiro, então, essas outras, e mesmo essas práticas de pecuária, né, a gente começa a observar elas e ver outras possibilidades, né, não tão agressivas para o ambiente, né, e a gente começa a perceber e a discutir essas outras questões. Lá a gente fez também um forno a lenha. A gente descobriu ali para o lado do Leandro ali, que também é natural de Encruzilhada do Sul, argilas, né, jazidas lá no Pantano Grande, e jazidas de argilas que estão disponíveis, de boa qualidade. E aí a gente começa também a prática cerâmica, é mais uma das oficinas que acontece, e a gente segue dando continuidade nisso.
Pessoal, de novo, eu quero dizer que as imagens não são esses resíduos, como diz o Luiz Sérgio de Oliveira, são resíduos desse processo, que são importantes para a gente, mas a experiência, né, a coisa acontece lá, né? O Cris esteve lá, o Cris teve a experiência dele, né, ele pode falar disso, e aí, talvez, eu não sei, talvez para encerrar essa coisa da casa, nesse primeiro momento, eu vou passar mais um vídeo que, inclusive, tem alguns depoimentos e do Cris também. Então, se me permitirem, pode ser, Rafael? Beleza. E hoje de manhã eu estava reparando que, olhando algumas teias de aranha ali, né, e a gente começa a perceber que a natureza ela tem uma construção muito parecida com esse tipo de construção aqui, né. Então é observar o mundo, assim, você começa a observar como é que os seres se comportam, você vai perceber que é dessa maneira, assim, né, e tem outro jeito. Fazendo o trabalho de João de Barro aqui também, né, meio que é esse processo. Estou aqui construindo essa casa para adquirir um conhecimento que eu acho muito importante para a gente ter uma autonomia, né, em várias coisas, né? Uma delas são os conhecimentos básicos, né, como construir uma casa. Outra coisa é se relacionar com as pessoas, que é sempre um enriquecimento pessoal. Para o grupo também, a gente sempre está se relacionando. E também eu estou aqui para buscar um distanciamento do meu cotidiano, que eu acho que é muito importante a gente se ver de fora e voltar renovado, reinventado. Mais do que estar construindo uma estrutura física, a gente está construindo um modo de pensar, um modo de viver, um modo de interagir com o outro. É uma experiência que ela constrói cada um de uma forma particular. A gente tem a oportunidade de estar convivendo
de estar num coletivo onde a gente tem que abrir mão das individualidades, mas para absorver e receber algo muito maior, que é a vivência do todo e a energia que se forma quando todo mundo está vibrando na mesma sintonia. Então, acho que em resumo, não olhar a casa como um projeto físico acabado em si, mas como um processo de vivência que foi construído por pequenas partes de muitas histórias de muitas pessoas. É isso? Queria? Ou mais uma coisa? Essa pergunta final aí do vídeo é sensacional. Eu já tinha visto esse vídeo. É isso que tu queria? Ou quer mais uma coisa? É isso aí? É bacana. Então, eu nasci nesse lugar, né? E planto lá uma casa que pesada, né? Com paredes de barro e telhado de grama, né? E no início o Cris falava aí da itinerância dele, do viajante. E o Cris aqui, quando estando em Pelotas, né, um construtor também de arquiteturas, mas aí arquiteturas mais itinerantes, mais nômades, mas ele já tem uma característica dele. O projeto, só para dizer assim, ó, nunca teve um projeto finalizado e pré-determinado completamente, né? Existia uma ideia inicial e muitas coisas ali foram surgindo dos próprios participantes propondo coisas, como aquele buraco dentro da casa, uma adega que o professor Kinsler propôs, né? Infelizmente ele faleceu em 2015 e aí se interrompeu essa parceria, né? E a adega está lá, mas está sem vinho porque está faltando o Kinsler, né? E várias outras coisas foram proposições, né? Não eram coisas fechadas, então era uma construção. E a casa em si, pessoal, não tem a menor graça, é uma casa como outra qualquer. Ela funciona quando ela está com pessoas, né? Quando tem esse movimento, assim. E então ela por si só não, ela é só um objeto físico, né, que é ativado pelas pessoas, assim. E aí esse projeto Casa Redonda ganha sentido nessa pegada, assim. Eu acho que a gente podia, não sei, talvez conversar mais um pouco aí, ouvir o Cris também, né, porque tem coisas que certamente se tocam, né. Sim, sim. Então, eu fiquei muito feliz de rever a casa, fazia tempo que eu não via, e ver a que ponto chegou, né? Porque já tem piso, tudo. Quando eu fui lá a última vez, não tinha
mal tinha telhado, né? Então, era um esboço de casa. E é muito legal. Um dos relatos ali que foi falado no meio do vídeo, né? Que fala sobre essa casa como vetor, né? Acho muito interessante isso. Como esse não é um objeto fechado em si, ele é uma forma de se pensar o mundo também. Uma forma de fazer um processo coletivo, onde você abdica da sua individualidade para pensar num projeto que é maior do que só a sua existência, né? Que esse processo de trabalho em conjunto mesmo, né? Acho bem bacana. Era uma das minhas buscas quando eu fui para arquitetura e, infelizmente, na arquitetura convencional, né? Comercial, que digo, convencional não, mas comercial, e esse tipo de ideia ela é bem difícil, assim, ela é bem complicada de ser colocada. A casa é realmente um objeto mercadológico que você vai construir com aquilo que está disponível no mercado. E geralmente sobre imposição do mercado e nunca ligada ao território, nunca ligada às pessoas, algo sem... ela não tem um caráter humano, assim, parece. Ela é uma coisa muito estranha, assim, né? Quando você começa a observar mais a fundo, você vê que quando você constrói com as mãos, né? Você mesmo constrói sua casa, é um território bem diferente, assim, né? Ele reflete muito de você, das pessoas que estavam ali cooperando contigo, né? Muito, muito interessante. Assim. Quando eu gosto, né, dessa ideia das casas de barro, né? Uma construção mais perene, né? Assim, uma coisa que ela vai ficar ali durante o tempo. Mas aí eu penso muito nesse espaço como um espaço onde eu estou em trânsito, não a casa, né? As casas que eu construí, ela também estava em trânsito, uma coisa que era uma casa leve, né? Posso até tentar mostrar depois. Não sei se vou conseguir, porque eu estou no celular, é bem diferente a forma de eu usar. Mas eu entendi também que hoje, né, a diferença de que a gente vive hoje para um tempo atrás é que a gente pode se mover com mais facilidade, deixando essas coisas para trás. A gente tem a facilidade de conseguir estruturas, né? O que é uma casa, né? Esse espaço utilitário, ele é muito fácil de ser encontrado. Você consegue sair de uma cidade para outra e você consegue ter todos os objetos que estavam ali praticamente, não os afetivos, claro, mas objetos de utilidade. Você consegue ter esses objetos e você vai para um outro lugar, você consegue estar num outro espaço, né? A gente vê que, por exemplo, essas lógicas de Airbnb, por exemplo, funcionam muito nesse sentido. Você tem um espaço físico onde o morador é móvel, né? Não é diferente. A gente queria levar tudo com a gente não leva mais nada, praticamente. Né? A gente leva só o básico, essencial mesmo. Eu queria falar também de Transitar, que era um projeto muito interessante. Eu acho que quando o Damer comenta que a chave ficava disponível das 8 às 23, praticamente, ele não só servia como um espaço de produção de arte, mas ele funcionava como uma espécie de refúgio, porque muitas pessoas elas estavam fora das suas casas, né? Acabavam indo para uma cidade que não conhecia muitas pessoas e acabavam encontrando naquele ateliê um espaço de afetividades também. As pessoas se sentiam em casa, iam lá para conversar, iam lá só para ficar lá mesmo, para fazer trabalhos de outros ateliês, não necessariamente trabalhar com cerâmica e ir lá para executar um trabalho formal, né, dentro da disciplina e tudo mais. Era muito mais um espaço de vivência mesmo, um espaço de afetividade, que eu acho que é uma coisa que fazia diferença na hora que você estava dentro daquele espaço. Né? Você tinha... as pessoas cuidavam daquele espaço, porque aquele espaço também era pertencente a elas como espaço afetivo, era um espaço que cada coisa que era colocada ali, quando você entrava, você lembrava de um amigo, você você via que tinha um pouquinho de você ali dentro também. Muito interessante também, a gente vê, né, as peças de cerâmica, elas levam um tempo, né, para curar e tudo mais, e é um processo tão delicado que ela precisa antes de passar
pelo fogo, né? Por esse momento de ela se tornar dura, ela é muito frágil. E aquele espaço ele trabalhava com essa fragilidade também. Eu acho. Ali tinha instante com todos os trabalhos, secando de forma lenta. O trabalho um trabalho que era retomado várias vezes. Então, assim, não é um trabalho que você faz de uma hora para outra. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com esse processo do outro também. Eu acho que são coisas que me veio agora assim, também, que eu acabei lembrando, e que na época eu não me dava tanto conta, assim, mas aí a gente foi rememorando, né? Eu começo a entender a importância desse espaço também, de outras maneiras. Falou aí um pouco do espaço, né, como um local de encontro ali do ateliê e afetivo. É isso, né? Realmente era um espaço onde a gente ficava, né, à vontade ali, né, da gente entrar e trocar ideia, e ir lá para o ateliê para fazer não é nem não fazer nada, né? Mas ir lá e só de estar ali dentro, sentar, né? Eu acho que já era. A gente já começa. O ateliê em si ele tem essa ideia, né? De ser um espaço de criação. Então, só da gente estar se encontrando e conversando, dali tu já estava, né, desenvolvendo alguma coisa. Tipo, só sentou ali para conversar, esperou o pessoal chegar. Eu chegava lá, sei lá, 8 horas da manhã, chegava cedo, pegava a chavezinha na portaria, aí já tinha alguém lá. Aí o Miguel já estava lá, o Miguel parecia que dormia lá, né? Abriu, o Miguel já estava lá dentro. Eu falava, gente, eu peguei a chave e o cara já estava lá dentro, como? Ele dormiu aqui dentro. E aí, né, fazia um café, fazia o mate ali, a coisa do mate, né? Tomar um mate ali, trocar e tal, era, Tinha o fogão dentro do ateliê. né, para fazer comida ali. Nossa, não vou nem para casa, vou fazer comida aqui, vou ficar aqui. Não vou voltar para casa para quê, né? Comprava um negócio, fazia uma boia lá, né? Daí a gente ia trocando uma ideia ali, vendo o que acontecia, tinha ali os fundos, as esculturas ali no fundo, criava, né, também aquele espaço ali expositivo também, e lidar com essas fragilidades, falou da fragilidade não só da cerâmica, né, mas da gente também, né, a gente está num espaço, né, ali a gente está num espaço diferente, longe de casa, então a gente fica ali junto com a cerâmica, né, ali lidando, né, com esse espaço ali, que a gente tem que estar trocando, tem que estar aprendendo a ter uma delicadeza, que é como o ateliê era aberto, o transitar era aberto, então teve vezes de eu estar lá dentro e chegava uma gurizada que era o filho do carroceiro e o filho do charreteiro. E aí um começava a brigar com o outro e eu, né, aí falava, não, é porque o carroceiro é isso, o charreteiro é aquilo. E assim, eu não fazia a mínima ideia do que eles estavam falando, aí fui entender o que era o carroceiro, o que era o charreteiro. E eram umas crianças que ficavam por ali depois da escola e vinham para lá, e a gente, né, dava aquela mediada, não, peraí, vamos conversar aqui e tal. Aí eles sentavam, faziam uma cerâmica, entendia o lance de fazer a cerâmica, de manter espaço ali depois arrumadinho para o outro usar. Então, teve um que uma vez falou, né, que a mãe dele perguntava tal, queria saber o que era ateliê, porque ele falava que depois da escola ele ia para lá, então a mãe dele queria saber o que é isso, porque ele chegava em casa, ele começou a arrumar as coisas também em casa, né? Ele fazia as coisinhas dele, depois ele deixava arrumadinho. Ele falou que aprendeu isso lá no ateliê, ele fazia e depois arrumava. Então, assim, era essa reverberação, né? Era uma criança que era filho do charreteiro ali perto, que ia para casa e a mãe, ué, mas tu tá arrumando tudo agora? Não, é que eu aprendi lá no ateliê, que depois a gente usa para o outro usar. Então, assim, né? Umas coisas bacanas que iam surgindo ali, né? As É figuras. uma característica muito interessante, mas assim, sei lá, né? Mas é uma característica de Pelotas e principalmente ali naquela região do Porto, porque ali tem uma vulnerabilidade social muito grande. Tem muitas crianças que ficam na rua o dia inteiro, né? Era um problema, assim, eu acho que até hoje deve ser um problema, não as crianças ficarem na rua o dia inteiro, mas acaba ficando na rua porque às vezes não tem, a rua é o lugar mais acolhedor para poder ficar, né? Então acabam se virando e entrando nesses espaços, né? Eu tive alguns trabalhos ali na Casa da Árvore, por exemplo, onde a gente tinha uma visitação
ostensiva de crianças no espaço, e na Oca também era uma situação quase que, assim, chega cansava, né? Tanta criança, e assim, cada uma com a sua forma de lidar com o mundo, né? Muitas delas com problemas em casa, então esses problemas acabam se refletindo no meio social, né? E com certeza existiu assim uma tentativa de, a partir dos nossos próprios comportamentos, né, trazer uma outra forma de visão de mundo para as crianças, né? Não era uma tentativa de educar, mas era uma tentativa de mostrar um outro modo de ser. Eu acho que isso acontecia muito, assim. Acho que elas eram bem acolhidas nesse sentido, né? Dentro desses espaços, principalmente da universidade ali. E aí, pelo menos nos ateliês, nos ambientes de arte, eu via que eles eram bem acolhidos, né? E tinham um pouco tirava um pouco dessa frieza da rua. Sim. O ateliê Para se acaba proteger sendo do um frio lugar também. seguro, né? Ele é um lugar seguro para eles experimentarem, né? Eles sabem que ali tem gente que está preocupada com cuidado, né? Olha, cuidado com isso daqui. Então eles viam, né? Pô, não vai meter a mão aqui, né, nesse negócio aqui na maromba que vai arrancar seu braço, né? A gente sabia que a gente estava preocupado com eles, então eles se sentiam confortáveis naquele espaço de estar com a gente ali conversando. Tinham outras, por exemplo, né? Você explicar para a criança que ela não precisa levar aquilo que é compartilhado embora, porque outra criança pode vir amanhã e utilizar aquele mesmo objeto. E aí ela começar a ter noção de que aquele objeto ele precisa estar ali porque ele é um objeto compartilhado. E aquilo faz sentido, começa a fazer sentido para ela, porque isso acontecia muito. A criança acabava entrando em casa, achava aquilo bonito e levava embora para casa. E no outro dia, cadê o negócio, né? E aí você começar a explicar para essa pessoa que aquilo é um objeto de uso compartilhado. E ela começa a entender que existe o outro também. Existem outras pessoas que podem se beneficiar daquilo também, e ela, quando volta ali, ela também vai poder se beneficiar daquilo. Aquilo faz muito mais sentido estando ali do que estando na casa dela parado. Então, assim, são formas de você ir mostrando para esse novo ser uma outra forma de lidar com o mundo. De não tornar o público privado, por exemplo. A gente vê demais. Mental, né? Apesar do ateliê estar dentro de um espaço ali fechado, né? Ele tem uma hora para funcionar, mas a partir daquele horário que a gente podia acessar ele até a hora de fechar, ele se mantinha aberto, né? E depois, né, como a casa lá da árvore, desse espaço de desdobramento de ideia, a gente conseguia manter esse espaço de alguma forma aberto, né? A gente ia fazendo outros projetos.